Então você constrói uma teia de intenção única, sem competição. Com uma trajetória que passa por grandes empresas como Coca-Cola, Cemusa e Multiplan, até chegar a uma das maiores emissoras do país, ele acumula ótimas histórias de mercado e de vida. Eu tenho o prazer de entrevistar o diretor comercial e de marketing da Record TV Rio, Tomás Naves. Tomás Naves, que prazer te receber no Identidade Prazer de todo Sucesso. meu. E obrigada por nos receber aqui, no novo escritório da Record Rio TV. Prazer todo nosso. Tomás, a sua carreira, a sua vida, ela é muito norteada por um lema, desafio, ousadia e coragem. E eu acredito que o primeiro passo de ousadia e coragem que você teve foi quando você tinha 19 anos, que você se desvinculou da empresa da sua família, lá em Minas, e foi fazer a sua carreira. Como é que essa tomada de decisão influenciou o resto da sua vida? Olha, é difícil responder a uma pergunta como essa, porque eu realmente não sei o que eu tinha na cabeça naquela idade, né, para poder te dizer o que realmente norteou a decisão, né? Porque olhando assim de frente para trás, né, me parece uma decisão meio abrupta, irresponsável, né, inconsequente, né? Mas cada vez que eu penso na decisão que eu tomei lá atrás, né, eu vejo que foi uma das decisões mais corretas que eu tomei na minha vida, né? Então é engraçado isso, né? Porque às vezes você tem que tomar decisões, às vezes, em momentos que você ainda não está nem preparado, né? Do seu ponto de vista, vamos dizer, da maturidade, do seu ponto de vista do conhecimento, né? Dos caminhos que a vida pode para onde a vida pode te levar, né? Ali naquele momento, o mais certo, né? Talvez o mais cômodo, né? A palavra talvez certa não seja a palavra adequada. O mais cômodo seria ficar ali, né? Ali eu tinha tranquilidade, ali eu tinha continuidade, ali eu tinha perenidade, ali eu tinha uma posição que todo mundo gosta de falar, né? Que é a zona de conforto, né? A empresa da minha família, né? E eu optei pelo caminho mais difícil, né? O caminho talvez com mais espinho, que era ir para uma área de desconforto, de desconhecimento. Nunca tinha trabalhado fora das empresas da minha família, né? Nunca tinha tido a oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho, né, como ele é, né? Feroz, né? Que realmente você tem que mostrar que veio, e aquilo, por algum motivo, por alguma razão, realmente, naquele momento eu tomei a decisão que eu considero uma das decisões mais acertadas da minha vida, né? Eu costumo dizer também que eu, com 19, eu tinha já uma cabeça de 25, porque eu perdi minha mãe muito cedo, né? Perdi minha mãe, eu tinha 4 anos de idade, ela tinha 29 anos. E isso foi uma coisa realmente dura, né? No momento, né, do início da vida e tal, né? E aí eu tinha 2 irmãos muito novinhos, uma irmã de 2 e um irmão de 1 ano, então eu era o mais velho. Então aquela coisa de senso de responsabilidade sempre foi meio que uma coisa que meio que me foi colocada meio que na cabeça, meio que a fórceps. Não, você é responsável, você tem que cuidar dos seus irmãos, você é o mais velho, não sei o que e tal. Depois disso eu saí de casa também, meu pai se casou de novo, né, muito rápido, porque ele tinha 3 filhos e ele ficou meio que desesperado, ele era empresário. Aí ele tinha 3 filhos pequenos em casa. Imagina, se os homens hoje têm dificuldade de cuidar dos filhos, imagina naquela época, né? Muito mais difícil, né? Estamos falando de 50 anos atrás. Sim, né? não era então, a sociedade nem entendia nem isso entendia ainda, isso. né? Então, eu acho que ele não sabia nem, sei lá, trocar uma fralda, acho que ele nunca tinha dado um banho no filho e tal. Ele se desesperou, casou com 6 meses com a minha madrasta, que tá até hoje mora em Belo Horizonte. E nós
passamos a ter uma nova família, né? E aí, em função talvez dessa minha responsabilidade muito aguçada, talvez em cima dessa questão que a família da minha mãe colocou em cima de que você tem que cuidar dos filhos, talvez eu tenha criado ali um ambiente muito áspero, muito rígido, muito, sei lá, atritoso com a minha madrasta. E aí, com 14 anos, eu fui colocado para fora de casa, eu saí de casa com 14 anos de idade e fui morar numa cidadezinha no interior de Minas. Ele falou, pô, você topa? Então eu falei, topo, internato, vamos embora. E eu topei e ser internado no sentido do internato, né? Não internado nem hospital, né? Internato de escola. E pegamos o carro e fomos de carro para Brasília, que era longe pra caramba dessa cidadezinha. 8 horas de viagem, 9 horas de viagem, não lembro direito. Mas muito chão. E aí pegamos eu e ele, pegamos minha mala e fomos embora. Chegamos lá, ele só foi constatar que não tinha mais o internato quando ele chegou em Lavras. Então não tinha mais internato, ele queria voltar para trás. Eu falei, não, agora eu não volto mais, agora aqui eu fico. Não, mas como é que você vai ficar? Não tem internato? Não, vou ficar, dá um jeito. Conversa aí com as pessoas e tal. Ele não tinha, os amigos já não eram mais os amigos da época dele. Aí acabou que ele concordou e eu fiquei meio que num regime meio de... Eu morava numa como se fosse uma como é que fala quando tem na cidade do interior? Tipo uma pensão? Tipo uma pensão, assim? Exatamente. O antigo internato, que era a escola onde ficavam as meninas, que era o Carlota Kemper, tinha virado um hotel para estudantes. Como se fosse uma... Como é que chama isso na cidade do interior? Tem um... Né, sabe República. quando eles juntam? República. Era meio uma república. Mas organizada, não era uma república só que quem controlava eram os alunos, não. Era uma república administrada pelo o colégio, que era o antigo Carlota Kemper, que era um colégio americano. Então uma coisa bacana, arrumada, limpinha e tal. E aí meu pai arrumou um quarto para mim nesse lugar e eu fiquei ali. E ele foi embora. E ali eu fiquei... O início da minha vida foi essa, né? Muito precoce, né? Muito precoce. Não, então, quando eu falo que com 19 talvez eu tivesse já uma cabeça de 25 ou de 23, né? Talvez essa maturidade avançada ali tenha me ajudado nessa decisão, voltando àquela questão que você falou, de quando eu decidi sair dos negócios da minha família. E é importante dizer aqui que os negócios eram grandes negócios, era uma grande instituição de ensino. Sim, era a maior instituição de ensino privado de Minas. Nós chegamos a ter 40 mil alunos, era um negócio que começou com meu avô começou com um colégio, que era o Colégio Anchieta, depois os meus tios deram um crescimento no grupo educacional, e nós chegamos a ter 40 mil alunos, né? Antes desse processo de fusão e aquisição que aconteceu na indústria do ensino, era a maior universidade de ensino privado de Minas Gerais. Era muito grande. Então, assim, eu era respeitado, né, por ser herdeiro daquela instituição. Então, para mim, era realmente uma zona de conforto, né? Era um menino que, né, tinha uma família constituída ali, que tinha um negócio e tal, numa sociedade tradicional como a mineira e tal. Era uma zona super de conforto. Mas eu realmente achava aquilo desconfortável, engraçado, né? Eu achava que eu ganhava pouco, trabalhava muito e era pouco valorizado, né? Que é uma coisa que é engraçado, porque eu carrego até hoje comigo, né? Hoje em dia eu falo que eu prefiro reconhecimento que dinheiro, né? Quando meu chefe quer me dar, às vezes, comissão, não sei o que, eu falo, cara, eu prefiro reconhecimento que dinheiro. Porque era uma coisa que desde o início da minha vida profissional me faltava ali, né? Porque os meus tios não me reconheciam, porque era da família, né? Então, esse era o ingrediente que fazia falta para mim. E dinheiro muitas vezes é consequência do reconhecimento, exatamente, né? Exatamente. Então tem uma ordem aí das coisas. Agora, essa sua tomada de decisão, ela te levou realmente a lugares grandiosos. Você quando saiu já foi para Coca-Cola, Multiplan depois. Conta um pouquinho como foi essa transição e como se desenvolveu essa segunda parte da sua carreira, digamos assim. Olha, aí, Letícia, eu acho que tem um pouquinho da variável de sorte, eu acho. Porque, por exemplo, a ida para Coca-Cola foi uma grande sorte. Porque a gente tinha um projeto que envolvia os alunos da escola, porque a Coca-Cola sempre se envolveu muito com escolas, né? A Coca-Cola até hoje se envolve, eles trabalham muito, né, o consumidor do futuro, então eles atuam muito junto à universidade, junto a colégio, junto à iniciativa privada, né? Eles têm sempre projetos ligados a essa faixa etária, né? E aí a gente tinha um projeto que na época meu tio tinha desenvolvido, que chamava Caravana da Coragem, que era uma caravana que ia nas escolas públicas, porque
o ensino público lá, na época, ele só ia de primeira a quarta, não tinha o quinta a oitava, que hoje equivale, eu já não sei mais como é que está hoje o... Também não sei. Porque antigamente a primeira Já a me quarta, perdi. quinta, oitava e depois científico, né? E o científico era primeiro, segundo, terceiro científico. Então lá só tinha primeira a quarta. Quando o aluno chegava na quinta série, ele não tinha continuidade no ensino público em Minas naquela época, olha que loucura. E aí ele tinha que optar por alguma escola privada, né? E o meu tio entendeu que ali era um gargalo importante para a gente trabalhar a cabeça desse universo de alunos da iniciativa pública, para que eles, quando definissem para qual escola iriam, eles migrassem para a nossa escola, que era o Colégio Anchieta. E aí a gente criou essa Caravana da Coragem, que era nada mais do que uma demonstração, né, da escola, né, de como era aquele organismo vivo, né, fora da escola, né? Então a gente levava atividades extracurriculares para dentro das escolas públicas na hora do intervalo e a gente apresentava, eram apresentações de alunos, né? Então a Letícia fazia, por exemplo, ginástica rítmica com fita. E aí eu convidava, Letícia, você pode ir comigo na Caravana da Coragem, na escola pública Joaquim Matarazzo, na terça-feira que vem? Aí você ia comigo, levava você fazia uma exibição de ginástica rítmica com fitas. Os alunos ali no intervalo ficavam loucos, porque viam a Letícia se exibindo. Falavam, mas como é que é isso? Não, a Letícia faz isso no Colégio Anchieta, a gente que ensina, a gente tem aula de ginástica rítmica com fitas. Aí os alunos ficavam encantados com o Colégio Anchieta. Com isso a gente conseguiu incrementar o volume de matrículas de alunos que saíam da rede pública de primeira a quarta, com esse trabalho de marketing. E a Coca-Cola, por entender esse público como um público target super importante, ela patrocinava essa Caravana da Coragem. E ela mandava as máquinas de post-mix, ela mandava um caminhão junto com a nossa estrutura, e ela botava lá o refrigerante na hora do intervalo e ia distribuir o refrigerante grátis para as escolas. E ela patrocinava os folhetos, tudo que era educativo, tudo que a gente explicava para as crianças, desenvolvimento psicomotor, tudo que a gente falava, mente sano, incorpore sano, tudo que a gente falava para essas crianças, a Coca-Cola patrocinava tudo que era impresso, não sei o que e tal. E os diretores da Coca-Cola gostavam muito desse projeto. E de vez em quando algum deles aparecia lá, né? Escola tal, aí tinha um diretor da Coca-Cola lá visitando a Caravana da Coragem. Não sei se era uma forma de auditar para ver se a gente realmente estava fazendo, né, o que a gente apresentava. E quando eles chegavam lá, eles viam realmente um negócio muito bem organizado. Realmente a gente parava a escola. Tinha hora que tinha apresentação de patinação, tinha hora que tinha apresentação de balé, tinha hora que tinha apresentação de ginástica afro, dança afro, ou seja, nós tínhamos quase 40 atividades extracurriculares e esses grupos de alunos iam revezando numa timeline que eu criava e tal. E eu era o apresentador do programa, né? Então eu brincava que eu era o Silvio Santos na época lá, e aí eu estimulava lá aquela disputa entre menino e menina, tal, brincava com as crianças e tal. E os diretores da Coca-Cola achavam aquilo engraçado, né? Porque é um garoto, né, de 19 anos de idade, fazendo aquele trabalho ali sem nenhuma inibição, né, totalmente extrovertido, quase como um apresentador de auditório, né, dentro dos intervalos das escolas, das aulas, né. E aí, num determinado momento, quando eu resolvo sair, eu brigo lá com meu tio um dia e pedi a ele para poder fazer a minha carta de demissão. Ele achou que era brincadeira, porque eu morava com ele, porque é irmão da minha mãe que faleceu, eu morava com ele, né? E ele era o reitor do colégio e da universidade. E aí eu falei que eu ia sair, ele riu, falou, pô, Tomás, tá bom, tal. Falei, ó, pega minha carta de demissão, pede lá no RH, porque eu não vou voltar para assinar outra. Aí a menina trouxe, eu liguei para o RH, a menina trouxe a carta, ele pegou a carta, rasgou, jogou no lixo. Aí eu falei, ó, não volto para assinar outra, isso é problema seu aí de documentação e tal. Tô me desligando, peguei o carro, fui embora para casa dele, onde eu morava, né? E aí cheguei lá e tal, sem saber o que ia fazer, fiquei lá é uma fazenda que a gente tem lá em Minas. E aí de repente, aí quando eu falo que tem uma variável de sorte, nesse dia, um dos diretores da Coca-Cola liga me procurando para tirar uma dúvida ou para saber alguma coisa sobre a caravana lá da Coragem, caravana da Alegria, não sei se é da Coragem ou Alegria, e atende a minha secretária, que chama Cristina. E aí o Ísio Dufs Teixeira, que é o cara que era esse diretor que te ligou, falou que queria falar com o Tomás. A Cristina falou, ó, o Tomás não trabalha mais com a gente. Aí ele falou, conta do papagaio agora. Porra, o Tomás é da família. Não, ele pediu demissão e foi embora. Ah, tá, e ele volta que dia?
Aí ela falou, ó, eu, pelo que eu conheço do Tomás, ele não volta nunca mais. Eu falo que uma das migradas da minha vida eu devo a ela, eu brinco com ela, né, até hoje, que ela está lá em Belo Horizonte, a Cristina. Falou as palavras certas. As palavras né? certas, porque ela podia ter falado qualquer outra coisa, né? Mas ela talvez ali imaginou que era uma, sei lá, que era uma oportunidade. Eu não sei o que ela imaginou também, né? Porque acho que ela nem sabia o que ia decorrer depois daquilo. E aí ele falou, mas então realmente você acha que ele acabou, rompeu aí o ciclo dele? Ela falou, eu aposto quando você quiser que ele não volta mais. Aí ele falou, então tá, você tem o telefone da fazenda? Ela deu o telefone da fazenda, aí ele me ligou, eu atendi no mesmo dia. Aí eu atendi o telefone, fala isso, tudo bem? Fala, Tomás, mas que brincadeira é essa? Não, isso aí eu me contei, falei, realmente não vou continuar, realmente. Aí ele falou, não, então você quer bater uma bola comigo? A gente tem uma brecha aqui na estrutura de marketing, eu queria conversar com você. A gente tem uma vaga aqui que tem o seu perfil e você tem os skills que a gente precisa nessa função, você poderia amanhã vir para uma entrevista? Eu falei, perfeitamente. Ele falou, então amanhã, 8 horas da manhã aqui na fábrica. Dormi esse dia, meu tio achando que eu estava louco, né? Nem me falou comigo esse dia. No dia seguinte, peguei acho que um táxi, fui para entrevista na Coca-Cola, cheguei lá, fui entrevistado, o cara me adorou, que já me conhecia. Aí o cara falou, Tomás, por mim o salário é tanto. Eu falei, não, peguei qualquer coisa que o cara me dá. Aí ele falou, se você topar, você está contratado. Coordenador de serviço de marketing, coordenador de propaganda, não lembro direito, eventos. Então, assim, eu digo para você ter uma variável de sorte. Eu acho que também tem que ter uma variável de sorte. Tem gente que não acredita, eu acredito em variável de sorte. Né? E eu acho que nesse dia, esse telefonema, o speech da minha secretária, né, foram muito importantes para essa primeira oportunidade numa companhia grande como a Coca-Cola, que é uma escola, né, para quem trabalha nessa área de comunicação, de marketing. Ter começado ali foi muito importante, porque ali você tem um universo, né, de atuação em PR, em mídia, em promoção, em evento, em PDV, aí você vai para varejo, aí você está em tudo, distribuição, logística, quer dizer, numa fábrica do tamanho da Refrigerantes Minas Gerais, que era a terceira fábrica de Coca-Cola do Brasil, eu tive a oportunidade de vivenciar coisas que talvez numa empresa menor, né, ou numa agência de propaganda, ou seja lá o que for, né, eu não tivesse tido essa oportunidade. Então, foi realmente uma escola. E aí, realmente, essa sequência que você colocou, aí eu não sei se... Aí eu já acho que não é muita sorte, aí eu já acho que é destino mesmo, né? Realmente, eu trabalhei em grandes companhias, realmente. Eu trabalhei na Mesma, que era a maior loja de departamento, maior loja de departamento do Brasil na época. Eu trabalhei na Multiplan, que era a maior, hoje não mais, mas era a maior empresa de shopping centers na época do Brasil, né, com o Zé Isaac Pérez. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Coca-Cola, que era a empresa líder, né? Depois tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de imobiliário urbano em 2000 aqui no Rio, que era a segunda maior empresa de imobiliário urbano do mundo, né, atrás da JC Decor. Então realmente isso ajuda, né? Eu acho que são companhias parrudas que de alguma maneira vão construindo, né, essa sua curva de aprendizado, né? Esse seu know-how, né, de experiências, né? No Flamengo, apesar de ter sido 2 anos, o maior clube do Brasil, né, um dos maiores clubes do mundo. Então realmente eu tive essa oportunidade e isso acho que ajudou realmente muito, né, ao longo da minha carreira. Mesmo quando eu saí e fui sócio do Alexandre, quando eu tive uma experiência, acho que eu te contei que eu tive uma experiência solo, que eu fui sócio do Ascioli durante um período numa empresa de entretenimento, chamada Ascioli Entretenimento. Conta um pouquinho, e conta também, porque você tem uma história muito interessante no empreendedorismo, né? E o que essa experiência no empreendedorismo te auxilia na sua vida executiva, como executivo? A minha carreira, a minha visão de empreendedorismo, ela é ruim, né? Eu sei. Porque eu tentei algumas vezes e não consegui. E eu acho legal que você deixa isso de forma muito transparente. Sabe? Eu não gosto de enrolar ninguém. Você não fala com nenhum pesar, sabe? Não, de jeito nenhum. Eu errei algumas vezes, não sei se foram 2 ou 3. A primeira tentativa foi... Não, são 2. A primeira tentativa foi em 99, quando eu saí da Multiplan, em que eu virei sócio de um ex-fornecedor meu que era lá na Multiplan, uma empresa de mídia em shopping centers, né? E aí a experiência não deu certo. Esse meu sócio tinha uma cabeça
Assim, ele queria o negócio como estava, pequenininho. E eu cheguei com a ideia de fazer um negócio grande, profissional, estruturado. E aí ele achava que eu queria crescer muito rápido, que as minhas ideias eram muito grandes, né? Isso também é uma coisa que você tem que aprender um pouquinho. Quando você sai de empresas grandes, como você bem colocou no início da entrevista, né? Eu trabalhei em empresas muito grandes. Então, quando você sai de uma empresa muito grande e vai para uma experiência, né, de uma carreira solo, ou uma sociedade, como era o caso, talvez essa ruptura não possa ser tão rápida, sabe? Talvez eu tivesse tido um pouquinho mais de habilidade de fazer com que esse crescimento fosse um crescimento um pouco mais orgânico e tal, mas eu era afoito, sempre fui muito de fazer, de querer realizar rápido, né? E aí não deu certo, né? Aí eu voltei para o Flamengo depois, depois fui para a Cemusa, aí depois da Cemusa o Acioli vivia me chamando para ser sócio, aí eu fui ter essa experiência com ele. Era uma empresa chamada Acioli Entretenimento, que ele queria fazer uma empresa de entretenimento gigante, e a gente montou realmente uma estrutura gigante de entretenimento. Chegamos a fazer o Oi Noites Carioca, Chegada do Papai Noel na Apoteose, fizemos o U2 em São Paulo, 2 shows do U2 que foram realmente, pela colocação da banda, os melhores shows daquela turnê em 2006. Fizemos o Robbie Williams na Apoteose. Iríamos fazer o Encontro dos Reis, que era o Pavarotti com o Roberto Carlos, no show para 500 mil de pessoas, que nós chegamos a estruturar o show, já estava tudo programado. O Pavarotti teve um problema na coluna, um pouco antes dele falecer, teve um problema na coluna e cancelou o show, faltando 4 dias para o show acontecer. E aí nós tivemos foi uma loucura, porque eu tive que fazer uma campanha para as pessoas não irem, porque o Aécio era governador na época, exercício, e o Aécio não queria que aparecesse ninguém lá, porque não ia ter ninguém, não ia ter o Roberto Carlos, não ia ter o Pavarotti. Então foi um horror, a campanha de não vá, né? Não vá, show cancelado, um negócio horroroso. E custo, e palco pronto, e aí o cara da produção não quer saber que o Pavarotti cancelou, confusão generalizada, né? E aí também não deu certo, e aí voltei para o mercado de novo, né? A convite na época do Zagari e do Marcelo Silva, que era o presidente da Record na época. E aí voltei para o mercado de trabalho, né, como executivo. E quando você chegou na Record, você já tinha passado por agência, cliente final, e veio para a Record com uma bagagem que te dá um olhar macro. Você consegue, talvez, quando você está analisando o mercado, ter um olhar diferenciado de outras pessoas que talvez só trilharam o caminho de veículo. Sem dúvida alguma, para um profissional nessa nossa área, quando às vezes me pergunta, adoro dar palestra na universidade, né? Porque é uma oportunidade que eu tenho, de alguma maneira, de imaginar que eu estou ajudando as pessoas, né, com uma visão de futuro ou com um passo correto, né, na carreira que está começando e tal. Eu gosto muito desse trabalho, e uma das coisas que eu falo é isso: se tiver a chance de permear os 3 lados, né, eu acho isso super importante. Acho que isso também é um diferencial curricular, né, importante. Porque você conhecer o que acontece, né, no mundo do cliente, que é o decisor, que é o dono da verba, que é o budget, que é o contratador, que é quem contrata a agência, que é o que define para que veículo vai, né, o dinheiro da mídia, né, para você conhecer também a agência, saber o que acontece dentro da agência, o universo da agência, aquela rotina da agência, os conflitos que acontecem ali dentro, entre criação, atendimento, mídia, RTVC, e depois você vir também para o lado do veículo, e aí você poder enxergar, como você bem colocou, esse negócio, né, de uma maneira assim, mais assim, ampla, né? Quase como se fosse um guarda-chuva, né, onde eu vejo o que acontece nos 3 ambientes, realmente te dá um diferencial sob o ponto de vista da análise, sob o ponto de vista do que fazer, como cobrar, né? Então você sabe quando você pede uma campanha, que o atendimento fala, pô, Tomás, não me pede isso em 3 dias, cara, eu não vou conseguir. Você sabe que a criação não vai entregar para ele em 3 dias, então não adianta você apertar o pescoço do cara, porque o cara não vai te entregar, entendeu? Tem gente que nem sabe como é que aquilo trafega dentro da agência, né? Que sai, que o atendimento tem que, sentar ali, tadinho, fazer um pedido de serviço, que aquilo ali vai para o tráfego distribui aquele troço, né? E vai para a mídia fazer o plano de mídia, e vai para a criação, começar a criar no dia seguinte, 11 horas da manhã, porque os caras chegam 11 horas da manhã. Então, assim, eu acho que realmente te dá realmente uma
uma dimensão diferente do mercado e facilita as coisas, na minha opinião. Não, e você entrou na Record, não entrou, mas ao longo da sua trajetória na Record, você está pegando um momento de transição muito sensível na indústria de televisão. Sim. Né? Primeiro a questão da televisão paga, televisão a cabo, que a Record se posicionou com a Record News, enfim, outras grandes emissoras também se posicionaram, mas agora vocês estão numa segunda leva, que é essa enormidade de opções de streaming que estão acontecendo aí, e cada dia surgem streamings diferentes. Como é que você enxerga essa mudança de mercado e como a Record hoje se posiciona? Olha, eu acho que no primeiro grande movimento, bem colocado por você, que é a questão das TVs fechadas, a gente meio que ficou de fora daquilo ali, né? A gente tinha ali um posicionamento ali com o canal de notícias, né? De uma maneira tímida, né? Perto dos outros, né? dos outros players. Aí na época você tinha TVA com enormidade de canais, né? Você tinha a própria Globosat, né? e NET com um volume inacreditável de canais. E a gente realmente ficou ali bem tímido nesse tabuleiro, né? Mas a gente conseguiu, quer dizer, a força da TV aberta ali, né, suplantou essa dificuldade, né, de brigar com o mesmo arsenal, né, de oferta de mídia, né, em linha, e a gente conseguiu passar por esse processo. Eu acho que hoje, isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade em enxergar, né? Eu acho que o problema do streaming hoje afeta muito mais a TV fechada, que foi um segmento que a gente não ocupou, né? Por sorte ou por azar, né? O fato é que a gente não está sofrendo tanto que a gente não tem a fechada. O que no passado era um complicador, agora passa a ser um facilitador ou um atributo que a gente não tem, a gente não está oferecendo, a gente não está recebendo concorrência, né? Ao fato que você pega, por exemplo, as TVs por assinatura estão sofrendo perda de assinante, consequentemente, nos últimos 5 anos. Né? Perderam quase 1 milhão de assinantes nos últimos 5 anos. Na minha leitura, não sou dono da verdade, mas a minha leitura, já estou nesse mercado há um bocado de tempo, eu acho que a perda, o streaming ataca mais a TV fechada. Né? Por quê? Por um motivo muito simples. Né? Nós temos que sempre lembrar da pirâmide socioeconômica, né? Que é o balizador de tudo. É o balizador da compra de supermercado, é o balizador da compra de celular, é o balizador de tudo. Né? E é o balizador do dispêndio para fazer uma assinatura de Netflix, ou de HBO, ou de Amazon Prime. Né? Esse cara não tem condição de fazer assinatura para a quantidade de streaming que eles estão ofertando. Né? Então, esse streaming é para o ápice da pirâmide. Né? Aí volta a discussão, esse ápice da pirâmide não é o que faz a TV aberta andar. O que move a TV aberta é a base da pirâmide. O nosso negócio é uma concessão pública de TV aberta grátis. Nós fornecemos entretenimento, informação, diversão, cultura para a base da pirâmide. Não no ápice da pirâmide. É importante ter o ápice da pirâmide? É claro que é importante. Mas, se a gente tiver que optar por abrir mão de algum público, nós vamos abrir mão lá de cima, porque esse não tem volume. Nós estamos falando de poucas pessoas. Né? Então, quando você tem essa discussão, que o streaming vai matar a TV aberta, eu olho, acho que a pessoa que está falando tem menos conhecimento que eu tenho, acho que nós temos uma vida muito longa ainda, principalmente em função desse problema que nós estamos vivendo, de novo, né, economia em dificuldade, tal, as pessoas tendo que fazer conta, aí você tem uma inflação que quase retornou, agora voltou, mas as pessoas começam a fazer conta novamente. Não acredito realmente que o streaming afete a TV aberta. Não acredito, eu corroboro realmente. Com a sua opinião, até porque eu remeto àquela mesma história mais antiga, né? Quando surgiu a televisão, falaram que o rádio ia desaparecer. E o rádio está aí, firme, há anos, atendendo a uma determinada, né? Tem uma determinada parcela da população que necessita usar a rádio, que não tem sinal de televisão, enfim. Sim. As coisas não vão morrendo, elas vão se adaptando. Se complementando. Né? Eu acho que cada vez mais tem uma discussão também, não só em cima do streaming, mas em cima também da internet, né? Da questão do device, né? De roubar a audiência da TV aberta. O que a gente tem visto é o contrário, né? É quando o anunciante, por exemplo, sabe usar
a mídia digital com a mídia aberta em convergência, aí ele consegue nitroglicerina na veia. Vocês fazem isso? Fazemos. De A Fazenda, que forma, a Fazenda é um exemplo Tá. claro disso. Você né? está envolvido na Fazenda? Sim. Com a questão da Netflix? Sim, é uma oportunidade ímpar que a gente tem nessa parceria com a Netflix na Fazenda e realmente vai realmente mexer muito com, inclusive com alguns pensamentos com relação a essa disputa, né? Que na minha opinião é muito mais entender como parceiro estratégico do que entender como inimigo. Né? Quando eu li, eu falei, é uma total quebra de paradigma do mercado. Então, exatamente. Assim, muito bom. Parabéns desde já, então. E o elenco dessa edição realmente é um elenco para marcar a edição. Essa edição 14 vai ser histórica. Muito bom. Voltando um pouquinho para o nosso bate-papo, e olhando a sua história sobre o Colégio Anchieta, me parece que o marketing inovador está na sua veia, né? E essa ousadia no marketing te rendeu alguns prêmios. E eu soube de uma história no prêmio da ABP que é super inusitada. Você quando foi... Conta um pouquinho pra gente, como é que aconteceu isso? Você quando foi... Você fala o negócio das cadeiras? Indicado... Você fala o negócio das cadeiras? O prêmio debaixo das cadeiras? Não, eu falo do prêmio que você foi indicado na BP, que o... tá. 2014 ou 2017? Esse caso é maravilhoso. É maravilhoso. Você tem boas mas fontes. Eu quero ouvir da sua. Tem boas fontes, na verdade, esse prêmio é um prêmio engraçado, porque a ABP, Associação Brasileira de Propaganda, ela é uma entidade de mercado, né? E ela tem lá os seus sócios, os mantenedores, né? E a concorrente, ela tinha muito mantenedor, né? Muito sócio, porque como ela tem várias empresas, então ela tinha lá um cara do jornal, um cara do rádio, um cara da televisão, um cara da TV por assinatura, o outro do G1, o outro do canal fechado tal. Então tinha lá, 6 ou 7 diretores com direito a voto, né? E a gente sozinho, com um voto só, né? Se a gente já tivesse mais um da Record News, de repente um do R7, mas eles nunca se mobilizaram nesse sentido para poder estar dentro das entidades, a gente teria pelo menos um quórum um pouquinho maior. E aí, em um determinado momento, surgiu lá o meu nome lá como profissional de veículo, né, do ano, né? E aí foi indicado lá uma certa resistência inicial, porque ele tem muito voto. Mas aí a pressão foi muito grande, até o Daruís, até que fazer um voto de crédito ao Daruís, foi o Daruís que fez esse levante lá na época, e aí meu nome foi para pedra, e aí realmente a gente foi para disputa, e aí era um candidato da Record, eu como Record, um candidato da TV Globo e o outro eu não lembro de qual emissora que era. E aí, num determinado momento, eu cheguei pro presidente da Record do Rio e falei, cara, nós estamos concorrendo, isso é igual uma eleição. Nós temos que fazer uma campanha, né? E ele falou, mas como assim, Tom? Nós temos que botar uma campanha na rua, cara. Nós temos que levar essa campanha do homem de veículo do ano para as ruas. E aí ele me deu corda e nós colocamos um anúncio em banca de revista, nós colocamos em totens, em relógios, levamos a campanha para a rua realmente, como se fosse um candidato, né? Algumas pessoas falam, mas está concorrendo a alguma coisa? Prefeito? Não, isso é um prêmio do mercado publicitário. Porque você via minha foto na banca de revista, né? E aí fizemos aqueles negócios na bicicleta, aquele pirulito que as meninas andam de bicicleta na orla. Realmente fizemos uma campanha publicitária pela minha eleição, né? Contratamos carros, era uma época que era uma entre-safra de campanha política. E aí eu descobri que tinha uns caminhões que tinham sido usados pela campanha do Pezão. E os caminhões estavam num determinado depósito e essa empresa era de um amigo meu. Aí eu descobri os caminhões, aluguei lá, dei uma graninha pro cara lá, o cara alugou os caminhões, a gente adesivou os caminhões, como se fossem caminhões de campanha, tipo caminhão baú, com a campanha, com a foto, tipo campanha de republicano e democrata nos Estados Unidos. E levamos a campanha para a rua. E aquilo deu um frisson na ABP, né, na própria concorrente, ficaram loucos, né? Porque depois, até quando eles viram a campanha na rua, não tinha mais nem como pensar em um contra-ataque, não dava nem tempo mais fazer uma campanha curta. Meio mensagem, a gente fez anúncio meio mensagem, anúncio próprio marca e tal. Cheguei a fazer, um negócio foi maravilhoso, fizemos uma blitz nas agências de propaganda do mercado carioca e a gente convenceu o dono da fábrica a fazer um lote, uma edição limitada do biscoito com a campanha, né, e o biscoito Record, né, com a minha foto e tal. E aí a gente colocou, né, que até o Biscoito Globo já tinha escolhido o candidato, que era o candidato da oposição. E toda a brincadeira era em cima da oposição,
porque tinha sido pós-campanha do PSDB com o PT, que era aquela polarização da época, né? Eu levei toda essa tralha que eu estou te falando, eu levei para a porta do Copacabana Plaza. Os caminhões, menina uniformizada, pirulito, as bicicletas, tudo que era item de merchandising de campanha, eu levei para a porta do Copacabana Plaza na hora da premiação, né? Então aquilo virou um inferno. Caminhão de música, tinha jingle, criamos jingle de campanha, um negócio de louco. O mercado publicitário foi uma loucura, né? E adorou isso, e aí realmente a gente realmente marcou um golaço nesse negócio. Só dava Tomás Naves no Rio de Janeiro. Que outra campanha é memorável sua? Olha, uma campanha muito legal que eu... Para você. É, uma campanha realmente que eu acho que foi um acerto muito grande. Era uma novela que a gente tinha, que eu não lembro o nome da novela, mas era uma novela baseada num grupo de amigos, eram 10 amigos que jogavam na loteria toda semana. E aí esses amigos se reuniam num bar, quarta-feira, e apostavam ali. Então, Letícia, qual o número que você vai jogar? Marcos, qual o número que você vai jogar? Tal. Todo mundo perguntando, Guilherme, número que você vai jogar? Apostavam os 10. E eles tinham um acordo entre eles que se eles ganhassem aquele prêmio, eles iam dividir entre eles, né? E aí tomavam a cervejinha deles, faziam o jogo e apostavam. E num determinado momento na novela, né, isso é todo o contexto da novela, eles ganham o prêmio de final de ano da loteria, o maior prêmio da loteria, que era um prêmio gigantesco, 200 milhões de reais. E os 10 amigos que se encontravam no bar ali ganharam o prêmio da loteria de 200 milhões de reais. O vice-presidente artístico da Record Brasil, quando viu o desenrolar da história e tal, ele teve um insight, ele falou, pô, o Tomás é ótimo para transformar ideias em soluções de marketing, em evento, em promoção e tal. Aí ele falou, vamos ligar para o Tomás e ver o que ele pode bolar com esse acontecimento que vai ocorrer na novela, no dia tal. E eu, de alguma maneira, queria tentar trazer esse acontecimento para as ruas. Tirar o contexto da novela e trazer para fora, né, para as ruas. Me ligaram, me perguntaram, eu falei, pô, eu adoro o desafio, né? Você abriu a entrevista falando disso, eu adoro o desafio. E aí chamei minha galera, juntei o pessoal do marketing e tal, eu também tenho essa coisa, eu acho muito importante você usar o maior número de cabeças que possam ser contributivas para aquele desafio, né? Aí eu ponho um cara de inteligência de mercado, uma produtora, não sei o que e tal. E aí falei, cara, como é que a gente faz esse negócio e tal, a gente levar esses 200 milhões? E começaram a surgir as ideias, né? Nem todas as ideias foram minhas. Algumas foram da produtora, outras foram da minha diretora de marketing, que hoje está fora do Brasil, está morando na França. Mas uma das ideias geniais da produtora foi o seguinte, pô, Tomás, por que a gente não pega um carro forte e a gente materializa o prêmio de 200 milhões andando pela cidade? Como se o prêmio tivesse saído de algum lugar, na noite anterior os 10 ganharam, e esse prêmio está em dinheiro dentro do carro forte, e a gente materializa esse carro forte, todo ele envelopado com a logomarca da novela, 200 milhões enorme, e a gente coloca esse carro forte para andar pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. E as pessoas vão imaginar que é o dinheiro da premiação do dia anterior. Falei, que ideia genial. Aí começou. Aí eu falei, pô, então não podemos pôr batedor, tô vendo ali 3 batedores ali atrás, ali lá da Rainha Elizabeth. Falei, não podemos botar aqueles batedores ingleses? Podemos, aí alugamos Harley Davidson e botamos os batedores puxando o carro forte. Aí em vez de um, vamos botar 2 carros fortes. Conseguiram 2 carros fortes para alugar. Eu falei, vamos botar 2, como se tivesse 100 milhões num, 100 milhões no outro, não cabe o dinheiro. E aí com o PR você começa a falar, não cabe nenhum carro forte, teve que botar 100 milhões em cada carro forte. Aí o PR todo envolvendo aquele negócio. E aí realmente a gente teve a sacada, como a gente tem uma grade de programação local muito ampla, a gente tem 8 horas de programação local. Então o que a gente fez? Durante toda a nossa programação local, igual você está vendo ali na Record News ali, né? A gente fazia no break. Então quando eu tinha um break local meu, eu em vez de vender naquele dia não vendemos nada, não vendemos para ninguém. Nós pegamos os breaks locais e transformamos em mini programetes, como se fosse flash do jornalismo. Igual entra, aquele negócio, né? Agora top de 8, como se fosse um acontecimento, a gente fazia todo aquele away em cima desses espaços de 1 minuto, e a gente fazia chamada acompanhando, aí o helicóptero de cima, acompanhando o carro forte, e convencemos os jornalistas, que foi uma grande dificuldade, porque o jornalista, você sabe que ele não quer entrar nesse tipo de brincadeira, por causa da credibilidade, por causa da questão, né, da veracidade da coisa e tal, não queriam entrar numa brincadeira. Aí eu
convenci. Falei, cara, isso é importante pra caramba pra emissora, é uma ação promocional. Todo mundo vai saber que você, era o Wagner Montes nessa época, que você fez aquilo, porra, né? Foi uma licença poética sua pra participar de um negócio daquele. Não, tá bom, mas... Aí todo mundo comprou a ideia, os jornalistas todos compraram a ideia. Todo programa jornalístico entrava e eles acompanhavam. Eu não sei o que está acontecendo. Tem um caminhão forte da Record andando pela cidade desde de manhã. Parece que é o dinheiro da novela e tal. E nós realmente materializamos aquilo como se fosse realmente um acompanhamento jornalístico, né, daquele fato. E aí foi uma explosão de nitroglicerina. E aí, num determinado momento, acho que foi também o cara da produtora deu a ideia e falou, Tomás, já que nós estamos falando de 200 milhões, por que a gente não faz uma chuva de dinheiro? Aí eu falei, pô, chuva de dinheiro, como assim? A gente pega um prédio no centro da cidade e a gente joga dinheiro lá de cima. As pessoas vão ficar loucas e tal, mas dinheiro não pode. De verdade, dinheiro? Não pode. Tá. Por lei não pode. No primeiro momento a ideia era essa. Ah, mas não pode, aí vai, checa advogado, não pode. Pode se for dinheiro cenográfico. Você pode falar que vai fazer uma chuva de dinheiro e você solta dinheiro cenográfico. Você não é obrigado a dizer que você vai jogar cenográfico. Aí é uma falha, é uma brecha na legislação. Então vamos produzir o dinheiro cenográfico. Produz aí cédulas e mais cédulas de dinheiro cenográfico e a gente vai fazer a chuva de dinheiro no dia seguinte, ao meio-dia, no horário do balanço geral. A gente vai julgar de cima de um prédio, a gente vai julgar uma parte dos 200 milhões, nós vamos doar para as pessoas e tal, lá na praça. E aí nós fizemos isso, e aí no dia anterior eu pego e falo, pô, mas a gente podia botar um pouquinho de dinheiro de verdade. Aí os caras, não, Tomás, não pode. Eu falei, cara, um pouco, a gente bota em nota de 1, de 2 e de 5. Aí, pô, Tomás, não faz isso. Eu falei, cara, 20 mil só. Arruma no banco 20 mil e troca nota de 1, de 2 e de 5. E bota no meio do dinheiro cenográfico. E a gente colocou 20 mil em dinheiro de verdade. Só para dar uma aquecida. Quem pegou ficou feliz, né? Não, muita gente pegou. E até hoje, o VP de jornalismo, hoje, ele saiu da Record já. De vez em quando ele fala, Tomás, até hoje você não me convenceu que não tinha dinheiro ali de verdade ali. Porque a gente teve vários e vários casos que o jornalismo encontrou com pessoas que falavam que tinham juntado R$300, R$200. Eles não estavam olhando para dinheiro cenográfico. Aí eu falo, não, mas a gente deu dinheiro cenográfico. Até hoje eu mantenho Até hoje, né? Porque quando for ao ar essa entrevista... Tomás, já era. Mas foi sensacional. E aí abrimos o sinal ao vivo no Balanço Geral. O Wagner Montes chamou e eu estava no helicóptero, a gente viu a chuva de dinheiro e fizemos ao vivo a chuva de dinheiro. Ou seja, eu acho que aí foi realmente uma promoção pensada sob a ótica de trazer um contexto que estava dentro da tela da televisão, trazer para fora da televisão, ou seja, materializar um conteúdo que em tese é empírico, né, que está dentro de uma tela que é distante do telespectador, né, que é o que acontece quando você realmente vai para o evento ou vai para a promoção, né? Aí você realmente materializa a presença da marca, né? Quando a Coca-Cola faz, quando o Rock in Rio, quando a TIM vai para esse tipo de evento, nós tivemos agora uma demonstração clara, né, do marketing de experiência, né, que muita gente gosta de chamar de live marketing, que é realmente quando você materializa a tua marca, a Heineken com a tirolesa, né? Então ali você sai da garrafa, né? O cara não está pegando uma garrafa de cerveja, o cara está vivendo uma experiência proporcionada pela Heineken, né? E aí nesse caso a gente fez um pouco desse movimento, né? E realmente eu acho que foi uma promoção muito ampla, sabe? Assim, muito bem pensada, desde o primeiro momento até o crescimento de 26% da audiência no capítulo seguinte. Olha! Né? Porque a gente realmente chamou a atenção da cidade com o que estava acontecendo na novela e aquilo reverteu em aumento de audiência. Você falou de equipe, né? Que nem sempre as ideias surgiram de você, que tem um trabalho em equipe, e você é muito conhecido no mercado por formar excelentes equipes, com baixíssimo turnover, pessoas que se destacam depois nas suas carreiras. Como é que você faz na prática? A gente sabe do conceito, né? Mas na prática, quais são os hacks ali que você tem na hora de fazer uma seleção que realmente te dão um norte de se esse profissional ele tem um fit ou ele não tem um fit com o negócio? Olha, eu acho que tem um primeiro round que é na questão da seleção. Eu acho que aí talvez seja... Eu tive um presidente que foi um dos caras, foi o cara que me contratou, inclusive, aqui na Record há 15 anos atrás, que hoje é o vice-presidente artístico da companhia, que é o Marcelo Silva, que uma vez ele até fez uma brincadeira comigo. Ele me chamou na sala dele, lá em Benfica na época,
E ele me chamou lá e falou, Tomás, você sabe você sabe a razão do seu sucesso? Eu falei, sei. Ele falou, qual é? Eu falei, o meu senso de responsabilidade. Ele falou, não, esquece. Eu falei, porra, minha carreira, ter passado por agência, veículo, cliente, eu conheço o mercado como todo. Não, esquece. Aí eu falei, pô, Marcelo, como assim? Ele falou, não é isso. Eu falei, pô, então o meu network, eu conheço muita gente, eu tenho essa habilidade de relacionamento interpessoal, eu construo relacionamentos duradouros. Então ele falou, não, nada disso. Eu falei, então não sei, chefe, então não sei, realmente não sei. Ele falou, a sua capacidade de escolher gente. Você tem uma capacidade de escolher gente que é inacreditável, assim, você não erra. Porque ele brincava, né, que eu às vezes falava, pô, chefe, não quer entrevistar o cara que eu estou contratando? Ele falou, não quero, Tomás. Você acerta muito, eu não quero contratar, eu não quero entrevistar ninguém. Você tem total liberdade para contratar quem você quiser e tal. E foi assim nesses 15 anos. E realmente eu acho que o kickoff está na questão do recrutamento. Eu acho que aí eu não sei se é uma coisa de feeling, se é uma coisa de percepção, se é uma coisa de olho no olho. Deve ter critério também, logicamente, né? Os skills da carreira, né? As coisas que eu vejo ali no currículo do cara que me chamam a atenção, né? Tem uma coisa que eu até comentei com você um tempo atrás, que é a questão do astral, quer dizer, a questão do humor, né? Que são coisas que você... Não sei se um RH vai olhar se o cara tem humor, se o cara é bem-humorado, se o cara não é. Está muito mais preocupado em olhar a parte técnica do que a parte humana, né? E hoje em dia eu já vi alguns artigos do pessoal de RH dizendo que hoje em dia, né, que são os soft skills e os hard skills, né? Que hoje são mais importantes os soft skills do que os hard skills, né? Que é exatamente o que a gente está falando, né? Essa coisa do temperamento, essa coisa da capacidade do interrelacionamento pessoal, né? Capacidade de liderança, que você consegue, de alguma maneira, identificar em algumas atitudes, em alguns momentos ali da entrevista ali. Então eu acho que no primeiro momento a questão do momento ali do recrutamento. E logicamente depois disso, isso é uma coisa que não é da Record, né? Eu trabalhei 10 anos na Multiplan e quase todos os gerentes que trabalharam comigo hoje são superintendentes, ou são donos de empresa de shopping center, ou são administradores de shopping centers de sucesso. Eu acho isso super bacana, quando eu ouço falar, pô, fulana que foi sua gerente de marketing no BH Shop, tá super bem, fulano e tal que foi sua gerente de marketing lá no Morumbi, tá super bem. Então realmente eu vejo isso e invariavelmente quando a gente tem a oportunidade de estar junto ou de se cruzar no mercado, eles falam, pô, Tomás, foi muito bom trabalhar com você aquele período. Realmente aprendi muito e carrego comigo muito aprendizado das coisas que você fala, das coisas que você acredita, das coisas que você põe em prática, né, no dia a dia. Então, é bem enriquecedor isso. Isso é uma das coisas que me gratifica. É ter ajudado no crescimento pessoal, né, de pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Isso me dá muito prazer. E aí envolve dois momentos, o momento da seleção e o momento de manter a manutenção disso. Sim. Não adianta você pegar um excelente profissional que tenha, além das hard skills, tenha as soft skills necessárias para compor a equipe, mas você manter isso e manter o entrosamento. Sim. Na prática, como é que você mantém esse dia a dia nas suas equipes? Vamos lá. Uma das coisas que eu acho super importante é a questão de você evitar disputa, de você evitar, por exemplo, competição desnecessária, sabe? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu implantei aqui e que deu resultado durante muitos anos é a questão, por exemplo, quando você tem área comercial, geralmente você tem a questão da comissão individual. Eu nunca acreditei nisso, sabe? Porque a comissão individual, ela se você olhar sob a ótica acadêmica, né, ela te parece a mais correta. Fala, se a Letícia é boa vendedora, a Letícia tem que ganhar mais do que o que é mau vendedor, né? Só que existem algumas variáveis que são variáveis complexas e que não são tão simples no decorrer e no dia a dia. Então, por exemplo, a Letícia tem uma agência, por exemplo, que é a DPZ, e ela tem a conta da Petrobras. Não é nem o caso que você sabe que a conta da DPZ nem está na Petrobras. Até por acaso acho que está agora, mas a DPZ nem tem mais no Rio de Janeiro. Mas estou dando um exemplo aqui, aleatório, né? Então a Letícia atende a DPZ tem a conta da Petrobras, uma conta gigantesca no mercado do Rio de Janeiro. E aí a Letícia é a minha melhor vendedora, tem a melhor comissão. Aí num dia o diretor de marketing da Petrobras acorda e tira a conta da DPZ e a Letícia passa a ter a pior remuneração no dia seguinte. Ela é a minha pior vendedora? Pois ela é a melhor vendedora na noite anterior. Como é que ela passou a ser a minha pior vendedora?
só porque aconteceu da DPZ. Então, me perdoa, acho que... aí eu construí o caixa único, que é o quê? Todo mundo ganha igual. Todo mundo ganha igual. Independente da Letícia vender, do Tomás vender, do Guilherme vender, do Marcos vender, todo mundo ganha igual. Todo mundo tem um percentual igual sobre o faturamento mensal da companhia. Porque aí é o seguinte, se a Letícia estiver no médico e o telefone na mesa dela estiver tocando, todo mundo vai atender. Porque se a Letícia não atender o telefone e a gente perder uma venda, reflete no meu negócio, no meu bolso. Então você constrói uma teia de intenção única, sem competição. Então, assim, tem determinadas coisas que eu acho que são importantes para essa construção da ambiência, né? Dessa coisa que eu falo do ambiente de trabalho, sabe? Do ambiente de trabalho feliz, sem competição, sabe? Porque o dinheiro destrói as relações, né? O dinheiro destrói as relações humanas, as relações de casamento, Sim. as relações familiares. Não vai destruir as relações corporativas. Elas são muito mais frágeis. Às vezes nem nascem, né? Por conta disso. Claro. Que interessante, é muito interessante. Aí o meu chefe na época, que era a única unidade do Brasil que tinha caixa única, era a Record do Rio. Aí o meu chefe na época, 15 anos atrás, falou, Tomás, mas eu acho super razoável tudo que você está me colocando e tal. Mas e a questão do controle? Porque, a Letícia pode ficar... Ela pode dar uma acomodada e tal. Eu ia chegar nesse ponto. Como é que você monitora isso? Aí você tem gestão gerencial. Né? Aí é o papel do diretor. Né? A resposta que eu dei para ele foi o seguinte, olha, na época eram 5 executivos. Eu falei, olha, eu trabalho aqui no 3º andar do prédio Ipanema. Os 5 executivos trabalham no 2º andar. São 5 executivos. Se eu não conseguir controlar 5 tartarugas, você me manda embora. Porque eu sou muito ruim. Se eu não conseguir ver a performance de 5 executivos que trabalham no andar de baixo, me manda embora que eu sou um péssimo diretor. Aí eu falei, tem razão. Eu falei, pois é, eu vou ver. E outra coisa, o sistema expurga. Então, sim, assim, sim. Sabe, 15 anos, formato instalado, formato funciona, pode vir quem for falar que eu derrubo, entendeu? Há 15 anos, desde que você entrou, então. Você entrou e já fez uma mudança. Já instalei essa mudança e é a única emissora no Brasil que tem um caixa único. E aí, paralelamente, vale dizer que vocês cresceram absurdamente nesses 15 anos. Você, melhor do que eu, sabe dizer os dados. De 25 milhões para 220 milhões. Olha isso. E passando por crise no Brasil, passando por pandemia. Por guerra, por Covid e tudo. E a gente cresceu absurdamente. Realmente Aí entra uma série de né? Não dá para dizer que é só o caixa único, né? Aí eu acho que é uma conjuntura de coisas, né? A escolha dos profissionais certos, o ambiente, né? Agradável, essa coisa de todo mundo querer estar aqui, as pessoas têm prazer em estar aqui, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem vivenciar esse ambiente agradável, quando ele se transforma em ambiente agradável. Aí entra o que eu te falei, por exemplo, você contratar um cenógrafo. Quando eu falei em contratar o show, todo mundo falou, pô, Tomás, você tá louco, o cara é o cenógrafo do Rock in Rio, o cara é caro. Pô, o arquiteto vai te cobrar, o arquiteto cobrava 15, o show cobrou 40. Eu falei, cara, 25 mil a mais, você vai ter uma assinatura de um cenógrafo, que é o cenógrafo do Rock in Rio, o cara tem cabeça de cenografia, o cara tem outra cabeça, o cara vai fazer um escritório com outra, e é isso que você viu aqui, quer dizer... que é fantástico. A gente não estava fazendo uma agência de banco personalité, a gente estava fazendo uma unidade avançada de uma televisão, né? E aí o show conseguiu projetar esse negócio aqui que saiu da cabeça dele, né? Então, essa coisa de ter o ambiente de trabalho, o local onde você, né, se desloca para ir passar boa parte do seu dia, né? Tem que ser agradável, porque senão você não vai querer sair de casa. E aí a pandemia, ela reforçou esse processo, porque como as pessoas vivenciaram home office, quem tinha um ambiente de trabalho ruim quer voltar mesmo. 80% das pessoas não querem voltar. Já no nosso caso, quase todos os funcionários, quase todos 100% vêm. Eu não preciso nem cobrar. Não, e é bacana que essa sua vertente é muito antes de pandemia. Você tocou na pandemia, mas aquele prédio histórico que vocês inauguraram em Ipanema, ali na Barão da Torre. Sim. Foi obra sua, né? Logo que chegou na Record. A mudança da Record de Benfica para lá. Exatamente. E ali tinha uma outra variável que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que é a questão
Eu sempre acreditei em você se apropriar de determinadas causas ou temas, né, para melhorar a percepção de marca das empresas onde eu atuei. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Multiplan, o Pérez queria melhorar a imagem do Barra Shopping perante o comprador, né, o usuário dos shoppings existentes na época, em relação ao Rio Sul, que o Rio Sul era a meca da moda. Aí eu falei, cara, para a gente poder trazer isso para esse nosso ambiente, a gente tem que fazer eventos de moda. Aí ele falou, mas como assim, Tomás? Eu falei, evento de moda. Desfiles, os desfiles tinham acabado na época, não existia mais nenhum desfile. Eu falei, pô, vamos voltar com os desfiles de moda. Porque os desfiles de moda tem essa questão do glamour, a gente apresenta produto, né? A gente, porra, usa aquele cenário bonito, né? Aquela passarela com a luz adequada, com a música adequada, né? Com a assessoria de imprensa dando a repercussão em cada uma daquelas, né, entradas, né, dos nossos lojistas, né? Fazendo com que aquilo repercuta em cima do universo do nosso usuário, né? E aquilo jogando em cima da marca do Barra Shopping. E foi um sucesso quando a gente fez Semana Barra Shopping de Estilo, que é esse evento Fashion Rio, que as pessoas esquecem, as pessoas têm memória curta, mas o Fashion Rio, ele começou com a Semana Barra Shopping de Estilo, que foi criada por mim na época que eu estava lá. E aí quando você usa esse atributo, né, da moda para trazer glamour para a marca, na época era a marca Barra Shopping, eu fiz o mesmo, eu pensei da mesma forma para a Record. Então quando eu peguei aquele prédio, que era um prédio onde tinha sido o Ocimar Versolato, que era um cara respeitado pela mulherada, porque era um pernambucano que tinha saído daqui, foi fazer escola fora do Brasil, virou estilista, se não me engano, da Valentino ou não lembro, uma dessas grifes top lá fora, e depois voltou e fez a grife própria dele, que era o Ocimar Versolato, né? Coleção assinada, e era uma experiência de alta costura e tal. Aquele prédio, ele era quase uma meca da moda, né? Então quando eu levo a marca da Record para ali, de alguma maneira eu pego um pouco da herança daquele ambiente, né? E aí você pega aquela coisa da arquitetura, né? Você pega a coisa da herança da moda, né? E isso passa para a marca. Então quando você coloca a marca da Record num ambiente como aquele, várias e várias vezes tiveram pessoas ingressando no prédio falando, pô, isso aqui é a Record? Eu tinha uma outra percepção da Record. Eu tinha uma outra imagem. Isso é o que é legal, né? Quer dizer, quando você acredita nas coisas, um pouco à frente do seu tempo, talvez, mas você acredita e você também tem capacidade de convencimento. Porque também não adianta, tem um amigo meu que fala que o inferno está lotado de ideia boa, né? Porque você morre abraçado com a ideia, né? E você tem que convencer as pessoas, né? Então você tem que também ter uma capacidade de venda, aí entra uma outra curiosidade também. Quando eu fui virar diretor comercial, eu fui convidado por esse cara da Cemusa, que era a empresa de imobiliário urbano espanhola, e aí eu falei, cara, eu nunca fui diretor comercial, cara, pô, isso vai ser um tiro na água do caramba, eu vou ser um fiasco, eu vou arrebentar o teu negócio. Ele falou, Tomás, você está totalmente equivocado. Eu falei, mas por que, cara, eu nunca fui diretor comercial? Ele falou assim, você como diretor de marketing, o que você faz no seu dia a dia? Eu falei, o que eu faço no meu dia a dia? Eu crio projetos, eu faço planejamento estratégico e tal. Não. Você vende ideias. O dia inteiro você está vendendo para o teu chefe ideias de marketing que têm que ser implantadas. Então você é um vendedor. Você só vai trocar ideias por mobiliário urbano. Eu falei, esse cara tá certo. Esse cara espanhol me abriu a minha cabeça para que eu tinha capacidade de ser diretor comercial. Que eu não enxergava. Então você vê que bacana isso, né? Aí foi a primeira experiência onde eu pude usar o marketing a serviço comercial. Ali eu vi que realmente o modelo funcionava. E aí, daí em diante, eu comecei a utilizar essa colaboração, né? Essa construção, né? do racional integrado, né? Aí em tudo que eu vim fazendo. Porque senão fica aquela coisa do marketing fazendo aquele trabalho de construção de marca, que é um trabalho difícil de ser mensurado, né? Aí te cobrando ROI, mas eu quero saber o ROI, não sei o que, de cada centavo, e a venda às vezes não acontece porque o cara desenhou o produto errado, ou precificou errado, ou não distribuiu no varejo da forma adequada,
e a responsabilidade é da campanha que não vendeu. Né? É difícil você mensurar resultado quando a ponta é dirigida por outra pessoa, Sim, né? sim. Eu vivenciei isso na Mesbla, era muito difícil. Ah, é? Muito difícil. Mas foi a única situação que você viveu ou tiveram outras passagens? Outras. Por exemplo, o marketing da Multiplan também era um pouco isso, né? Porque a gestão dos empreendimentos é feita por um executivo, né? Que é o superintendente daquela unidade, né? E o balcão é gerenciado pelo lojista, ou seja, quem tem um contato com o consumidor final é um lojista que alugou de você uma loja. Então é mais complicado ainda. Né? Então você tem que tentar uma integração. Isso foi uma coisa super bacana que eu fiz também no episódio do varejo. Eu criei em 1990, mais ou menos, 32 anos atrás, eu criei um clube de varejo, um retail club, que era exatamente porque essas empresas administradoras de shopping centers geralmente são mercados do real estate, são empresas originárias da área imobiliária. Sim. Então o cara constrói um shopping, cabeça imobiliária, constrói o shopping, fatia aquele negócio, aluga para os caras e quer saber da receita de aluguel. O cara não tem cabeça de varejo. O cara é originário da área de empreendimento imobiliário. Né? Ele bota os âncoras ali para chamar, para atrair. Exatamente. E o problema é do cara lá, coitado. O cara não está vendendo, o problema é seu. Você não atraiu o público. O meu negócio é mostrar para você que eu botei gente aí dentro desse corredor. Então, essa era a cabeça quando eu cheguei. Eu falei, cara, Pérez, não é isso. Se nós não tivermos cada caixinha tendo a melhor rentabilidade possível, esse nosso negócio que é o caixotão vai se dar mal a médio e longo prazo. Então nós temos que dar a mão para cada caixotinho. Porque esses caras são parceiros nossos. Tudo bem que ele é locatário, que ele tem que pagar a conta dele no dia 20. Isso é outra coisa, isso é problema do jurídico e do financeiro. O meu papel como profissional de marketing, eu tenho um obstáculo aqui para falar com o consumidor final. Porque esse consumidor fala com o varejista. Se eu não tiver esse cordão umbilical com esse cara, eu estou morto. Porque eu jamais vou saber o que esse consumidor está pensando. Né? Então eu criei o clube de varejo, que era para aproximar a Multiplan dos lojistas, era programas de aperfeiçoamento, palestras. Aí eu trouxe, para você ter uma ideia, eu trouxe grandes estilistas do mundo da moda para poder falar para os caras sobre técnicas de vitrinismo, sobre técnicas de exposição de produto, técnica de visual merchandising, técnica de exposição de mercadoria, técnica de preço. Eu trouxe vários ícones do mundo da moda e os lojistas ficavam loucos. Claro, o cara falava, capacitação ali da melhor qualidade, né? À disposição. Sendo dada pelo cara que era o dono do shopping. Então, o que a gente fazia ali? Uma melhoria de percepção sua com relação a onde você estava com a sua loja instalada. De alguma maneira você fala, pô, esse Pérez é um cara legal. O cara está pensando em mim. O cara está me dando uma... Eu pago aluguel, mas eu tenho de volta um aperfeiçoamento profissional vindo através do marketing. Né? Então, aí hoje eu vejo, acabaram de lançar um clube de varejo. Já lancei há muitos anos. Eu tenho um gerente de marketing que trabalhou comigo, que hoje ele é um cara também super bem sucedido. Aí eu mando para ele, ele fala, Tomazinho, a gente estava na frente do nosso tempo. Então é um pouco isso, né? É bem bacana. Muito. E mostra o seu senso, isso aí não deixa de ser uma empatia para com o seu cliente final, né? Que é muito o que você falou sobre a sua liderança. Essa percepção do outro e de ajudar o outro e de dar a mão para o outro para conseguir fazer uma... Sim, você está falando esse cordão umbilical, por exemplo, dessa situação que você, né, que você explicou agora, que você exemplificou. É um cordão umbilical que tem um viés de empatia. Sim. E um olhar para o todo. Claro. Se eu não der a mão para ele não vai ter cliente. Claro. Se a gente, às vezes, você deve ter percebido que alguns lojistas não tinham essa capacitação. Claro. A vitrine não era chamativa. A maioria não tinha. O cliente entrava ali na loja e o atendimento... E não convertia. Claro. Exatamente. Claro. Então, é você olhar de cima de novo, né? E onde é que eu consigo criar uma conexão e fazer conjunto das coisas, né? Se você parar para pensar, a maioria dos caras ali, o cara sai de um emprego, pega ali o fundo de garantia e fala, vou tentar uma carreira, eu e minha mulher vamos abrir uma loja, e o cara na cara e na coragem paga uma franquia e faz uma obra e abre a loja. E ele não tem esse conhecimento, sabe, de visual merchandising, da posição correta do caixa, né? O cara não tem dinheiro para ir numa NRF, numa National Retail Federation, o cara não tem condição de ir numa feira de varejo, ou seja, esses skills, esse conhecimento, ele vai ganhar com o tempo, né?
Se você consegue acelerar isso, é ótimo. Né? E bom pra Mas era difícil, porque o Pet falava, pô, mas você está se metendo numa seara que a gente nunca se meteu. Eu falei, Pet, deixa eu fazer, vai dar certo. E nessa época o mercado também não tinha a visão que hoje tem mais colaborativa. Claro, hoje é mais fácil falar sobre isso, muito né? mais fácil. Naquela época eu imagino que você tenha enfrentado inúmeros A pandemia, ela acelerou uma série o ser humano. uma série de pensamentos, né? Você falou tanto de capacitação, de inspirar as outras pessoas, e durante a pandemia você começou uma sequência de publicações, onde você fala de diversos vieses da liderança, mas com muito foco, né, na liderança humanitária, na liderança da felicidade. Esse aqui é um dos livros que o Tomás lançou recentemente, porque tem aqui mais 4 livros, né? São alguns títulos. Fala um pouquinho desse novo momento na sua vida. Olha, surgiu, por coincidência, no meio da pandemia, o convite, né, para participar da Câmara Europeia. É uma entidade europeia de alta gestão, né? Então, os membros que fazem parte dessa academia são membros convidados, né? E eles como se fosse um clube de network mesmo. E ali você tem a oportunidade de fazer não só a troca de relacionamento de experiência empresarial, mas também de participar dessas publicações. Então, como é que funciona? Eles soltam um determinado tema lá e aí os membros da academia falam, não, eu tenho interesse em participar como coautor. Então não são livros exclusivos, né? São livros em coautoria, né? Então eu tenho um capítulo em cada um dos 5 livros e você escreve sobre um tema que você acha que tem alguma contribuição a dar ou algum domínio sobre o tema, né? E à medida que esses títulos foram sendo colocados, na pandemia foram 3, eu estava ali também com tempo sobrando, sempre tive a vontade de alguma maneira também de escrever um livro, né? É uma coisa que você vai às vezes postergando e tal. Então, de alguma maneira, começa a nascer já o projeto de um primeiro livro, né, com esses, que poderia ser um guarda-chuva em cima de pensamentos sobre temas diversos, sei lá, temos que botar isso debaixo de um guarda-chuva, né? Uma das razões foi essa. A segunda, realmente, é a questão do legado, que eu particularmente acredito muito nisso, eu gosto disso, é uma coisa que me faz bem, né? Não só passar para pessoas que convivem comigo no dia a dia, meus funcionários, pessoas que tiveram a oportunidade de conviver comigo e que de alguma maneira usaram um pouco dessas crenças e tiveram êxito nas suas carreiras, né? Como também imaginar que talvez o que eu pense, o que eu acredite, o que eu usei, né, nas experiências profissionais que eu tive e que foram exitosas, né, possa fazer sentido para quem tiver a oportunidade de ter acesso a essa literatura, né? E além do livro unificado, que é talvez um compilado dessas participações, a ideia é realmente de um livro com um pouco dessa história, né? Que é um pouco do que a gente falou aqui nessa entrevista, mas aí talvez com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de densidade, que a gente até brincou um dia que era uma coisa chamada em cima de causos e cases, né? Causos porque eu sou mineiro, né? E o cases porque realmente foram cases de mercado, né? Que foram exitosos, ou que me ajudaram a crescer nessas empresas por onde eu passei, né? E que talvez possam fazer sentido para uma geração futura, né? Para um estudante de marketing, né? Ou para pessoas que realmente se interessem pelos temas. Seria um, vamos dizer, dos compilados, e um outro que seria meio que um retrato biográfico, aí, uma biografia de carreira, né? Muito legal. O título é ótimo. Ótimo, Causos e Cases. E os links desses livros vão estar aqui na descrição, então, da nossa entrevista, para as pessoas poderem acessar, enfim, e conhecerem o trabalho que está sendo feito, principalmente com relação a essa liderança humanitária, liderança em prol da felicidade, né, que tem mudado tanta coisa nesse mercado. Legal. E todo esse conteúdo levou você aos palcos do G10 com a gente. Você participou de um painel sobre liderança empreendedora e também foi homenageado no palco do G10. Como é que foi esse momento para você? Olha, eu acho que tudo que é reconhecimento, eu te falei isso ao longo da entrevista, né? Tudo que é reconhecimento para mim é super importante, né? Vindo de um grupo como o G10, eu acho que é mais importante ainda, né? Então eu acho que a gente ter sido escolhido, né? Vocês terem tido esse trabalho aí nessa curadoria que vocês fazem, né? Esse levantamento que eu vejo que vocês fazem com tanto cuidado, uma coisa quase pessoal, né? Sua e do Marcos, de
de conhecerem as pessoas, né, que estão sendo escolhidas, de conhecerem as pessoas que vão ser homenageadas, né? É um trabalho diferenciado, na minha opinião, né? Um trabalho diferente do que a gente vê aí, né, por outras entidades, né? Isso só nos dá mais responsabilidade, né, para que a gente realmente responda à altura, né, por esse credenciamento, né, feito pelo G10, por essa responsabilidade, para que a gente realmente possa fazer jus, né, a essa escolha e a essa homenagem, né, e agradecer realmente ao G10 pela oportunidade, porque eu acho que o que vale na vida é o reconhecimento, né? Tudo isso que eu te contei aqui ao longo dessa 1h30 de entrevista não teria graça nenhuma se não tivesse reconhecimento de mercado, né? Verdade. E vindo do G10 eu acho que é quase que um selo assim, um selo de reconhecimento. E pra gente é uma alegria muito grande também ter a oportunidade de homenagear você por essa carreira brilhante que a gente pôde aqui falar um pouquinho a respeito, né? E tem muito mais. Obrigado. Tomás, depois de tantos êxitos, tantos também erros, né? Uma construção de uma carreira muito consolidada. Quando você ouve a palavra sucesso, o que ela te remete? Sei lá, vou ser meio contraditório. Eu acho que sucesso é decorrência, né? Eu te garanto assim, que nada foi feito com busca do sucesso, né? Eu acho que assim, tudo que eu fiz ao longo da minha carreira foi buscando resultado para quem me contratou, né? A minha cabeça, até porque o início da minha carreira foi nas empresas da minha família, eu tenho essa coisa do amor à camisa, né? Porque eu comecei nas empresas da minha família, então eu tenho um senso de propriedade muito grande, né? Eu me sinto meio dono da Record, sem ter nenhuma ação, não tenho nenhuma ação, né? Mas eu me sinto meio dono da Record, né? E isso acontecia comigo na Multiplan, isso acontecia comigo em vários outros lugares, né? Então, esse senso de propriedade faz com que o seu nível de responsabilidade, afinco, dedicação, realmente seja maior, talvez. Então, assim, eu acho que essa coisa do sucesso, para mim, é muito decorrência, deveria ser para todo mundo, né? Porque aí a gente não veria o sucesso, sabe? Às vezes você vê claramente as pessoas buscando o sucesso, né? A qualquer preço, né? Vejo muito isso na internet, eu vejo isso muito, né? E aí acho que fica ruim, sabe? Fica vazio, eu acho que fica fake até, sabe? Eu gosto realmente disso, ou seja, quando eu vejo o G10 me convidando e o G10, que não sou eu, né? O G10 falando, você merece esse reconhecimento, para mim é legal. Isso é sucesso. Legal. Muito sucesso. Obrigado. Nos próximos passos. E parabéns você pela sua condução aí da entrevista e de tudo que eu vi você fazendo até então. Obrigada. Me sinto lisonjeada com o seu comentário.